Fala galera, bem-vindos. Bitcoin tenta romper nosso triângulo simétrico, mas precisamos ter cuidado. No vídeo de hoje sobre previsão do preço do Bitcoin, veremos se é só um engano antes de outra rejeição significativa, analisaremos os cortes de juros esperados e um sinal altista importante. Primeiro, notamos que a resistência crucial mencionada ontem foi superada. O que fizemos foi ir ao gráfico de 1 hora, usamos a razão áurea de Fibonacci do topo à base e parece que houve uma reação na razão áurea de Fibonacci. Mas após atingir o bolso dourado, o Bitcoin rompeu forte para cima, superando a máxima anterior. Lembrem, por que essa máxima anterior era um alvo de preço tão importante? Foi simplesmente porque muita liquidez estava logo acima da alta, não só dessa alta específica. Quando afastamos um pouco, digamos no gráfico de 4 horas, você verá que exatamente nessa área onde estamos vendo uma rejeição do FOP agora, havia outro nível de liquidez. E lembre-se, tivemos nossas liquidações exatamente nessa área específica. Então, o que isso significa? Liquidamos o máximo de pessoas possível com um impulso para cima. Passamos acima do nosso primeiro topo anterior aqui, passamos acima do segundo topo aqui, o que significa que as pessoas estão sendo paradas. As pessoas estão quebrando, as pessoas estão sendo liquidadas. E a cereja do bolo seria quando usamos nosso perfil de volume de faixa fixa, medindo toda a ação inferior. Nossa área de valor alta, área de volume de resistência do Bitcoin, foi atingida quase com precisão exata, de onde neste momento vemos uma reação ou rejeição de volta para o lado positivo. Se você me segue, sabe que um nível de resistência muito importante foi atingido no Bitcoin. Pode ser uma falsa saída do triângulo. Vamos esperar e ver se há uma reação aqui. Então, no momento deste post, o Bitcoin estava sendo negociado exatamente na alta. Esperávamos isso porque, claro, quando as pessoas veem que estamos acima da resistência, ficam otimistas. Elas logo começam a abrir posições de compra de longo prazo. Mas como podem ver, estamos experimentando uma rejeição em direção à baixa. Agora, outra coisa que preciso mencionar é que o senhor A Crypto postou um gráfico interessante. Muitos não estão prontos para o que vem aí para o Bitcoin. Ele fala basicamente sobre Bitcoin versus taxa do Fed. Como se vê, quando há corte nas taxas, geralmente temos um impulso significativo para cima no preço do Bitcoin. Isso já aconteceu em 2020. Agora, espera-se que veremos mais cortes significativos nas taxas, dizendo que quando as taxas começarem a cair, teoricamente devemos esperar um impulso significativo para cima no preço do Bitcoin. E claro, isso seria uma indicação otimista para o Bitcoin. Por isso, quando olhamos o gráfico diário e analisamos o perfil de volume ao longo de toda a ação do preço, sim, agora estamos vendo outra pequena indicação de alta. Mas antes disso, curta já o vídeo, inscreva-se também, miramos 1000 inscritos. Assim como o Bitcoin mira os 100 mil, depois falaremos de ideias de trade para os próximos dias. Provavelmente a melhor posição longa no momento. Antes vejamos onde o Bitcoin está sendo negociado. Recuperamos a área de valor baixa, acima de os 59.600, mas isso não é o maior sinal de alta do Bitcoin. Negociar acima da área baixa é um bom sinal inicial, porém ainda não estamos seguros. Precisamos ver uma fuga do triângulo simétrico. Se o Bitcoin conseguir essa fuga sem cair para a nossa meta importante de preço, que falaremos em breve. Metas mais altas, imediatamente mais altas, eu diria, podem ser esperadas. E qual será a nossa meta mais alta e importante se o rompimento do Bitcoin realmente ocorrer? Ao observar nossos níveis de longo prazo importantes, nota-se um alinhamento perfeito. Temos área semanal, mensal de resistência e nível diário alinhados em os 65 mil no preço do Bitcoin. Então, se realmente virmos um rompimento bem-sucedido do triângulo, esse será nosso primeiro alvo de preço significativo e muito importante a observar. Mas esse alvo não é o primeiro que eu consideraria, pois outro nível importante surgiu há pouco. Ao prestar atenção às liquidações, mais uma vez, o que se pode notar? Muita cor amarela exatamente acima da nossa alta anterior. O que isso significa? Liquidações acima de $61.500, o que basicamente significa liquidações acima da nossa alta recente formada ontem. Por isso, não me surpreenderia se víssemos um impulso para cima, superando mais uma vez essa alta específica, deixando todos otimistas aqui. Aqui você precisa definir um alerta, pois se o Bitcoin ultrapassar a alta anterior e houver uma rejeição ou reação para baixo, não pretendo abrir uma posição comprada aqui como a maioria, pois claro, eles vão esperar um rompimento bem sucedido. Estou interessado apenas em abrir uma nova posição vendida no próprio preço do Bitcoin.
Não estou dizendo que precisamos ver um impulso para cima, só digo que se ocorrer um movimento ascendente e se houver uma rejeição ou algum tipo de reação acima da alta, podemos até nos interessar em abrir uma nova posição vendida em vez de comprada. Sim, claro, podemos ser parados na posição vendida se ocorrer um rompimento bem-sucedido. Mas o mais importante a lembrar é que quando vemos um impulso para cima, quando o Bitcoin atinge áreas cruciais de resistência, não buscamos principalmente uma posição comprada, certo? Buscamos principalmente uma nova posição vendida ou de venda no próprio preço do Bitcoin. Após uma possível rejeição que esperamos nesta área específica, devemos estar preparados para uma grande alta. E sim, vamos analisar as metas em breve. Agora, quero compartilhar com vocês outro gráfico muito interessante do Ether. Ele postou sobre o plano de longo prazo do Bitcoin. Não vou ler tudo, mas quero chamar a atenção para a imagem que ele postou, porque ele diz que provavelmente atingiremos o pico por volta de outubro de 2025. Então, ele afirma que outro impulso significativo para cima no Bitcoin pode ser esperado. E após atingirmos o pico, haverá outra queda, outro mercado em baixa. Mas agora, contando os dias dos ciclos de alta anteriores do Bitcoin, parece que estamos no caminho certo. Quem prevê um mercado em baixa neste ponto, na minha opinião, ignora os dados recentes e está apenas adivinhando. Pessoalmente, não gosto de adivinhar. Eu analiso os dados. E agora, esses dados indicam que, baseado no histórico de preços, podemos esperar valores mais altos. E como mencionamos, com os cortes nas taxas, se houver queda, preços mais altos do Bitcoin são esperados. E mais tarde, sim, vamos falar do RSI semanal, que mostra outro sinal de alta importante aqui. Nos próximos dias, com certeza vamos querer abrir uma posição comprada grande ou comprar Bitcoin. Por isso, agora você ainda pode garantir uma posição incrível de 500 USDT. Se clicar no primeiro link abaixo e se cadastrar na Bybit, após o depósito inicial, você vai receber um airdrop de 500 USDT. Esta campanha específica só é válida por mais 14 horas mais ou menos. Então, o tempo está passando rápido. Se eu fosse você, eu pegaria essa posição grátis, porque nos próximos dias, ou até nas próximas horas, podemos querer abrir uma nova posição comprada no Bitcoin quando virmos uma possível rejeição para cima. E aí, logo de cara, claro, esperamos uma fuga do triângulo simétrico para o lado positivo para o Bitcoin formar um novo recorde histórico. Depois disso, podemos esperar cortes nas taxas. Também podemos esperar um pico potencial em outubro de 2025. Então, o tempo está acabando para uma negociação grátis na Bybit, disponível só pelas próximas 14 horas. Então, garanta a negociação o mais rápido possível. Agora, vamos falar de outra coisa super importante que a gente pode ficar ligado agora. E isso vai ser esse gráfico bem interessante, falando sobre o indicador RSI. Kevin postou que o RSI semanal está estourando. E a última vez que isso rolou, subimos uns 170%. 100 mil está mais perto do que você imagina. Então, no momento estamos vendo outro sinal forte de alta do Bitcoin. Vamos confirmar o rompimento semanal do RSI da área diagonal de resistência. Então, historicamente falando, é um sinal forte de alta do Bitcoin. Por isso, quero que esteja preparado para outro impulso significativo para cima. É por isso que ainda podemos buscar uma posição longa ou de compra. Mas a questão é, onde podemos buscar uma posição longa ou de compra? Nosso plano era entrar numa posição longa na área de suporte semanal em torno de 54.800. Agora há um pequeno problema com esse alvo de preço específico. O problema é que ele se alinha bem com a área de suporte diagonal do triângulo simétrico. Talvez você diga que esse alinhamento das áreas de suporte é perfeito. E sim, eu concordaria com você nesse ponto. Realmente parece perfeito. Por isso, muitas pessoas vão prestar atenção exatamente nessa área específica. Além disso, exatamente aqui, também temos nossa lacuna CME. Então, o pessoal espera que o Bitcoin preencha a lacuna da CME aqui e siga subindo. Mas, claro, a maioria geralmente está errada. Por isso, precisamos ter um plano B. Meu plano B agora é uma rejeição do Bitcoin para cima, com um primeiro alvo em mente. Não será mais semanal, pois muitos vão focar exatamente nessa área. Diria que devemos ser mais ágeis, já olhando o suporte diário e mínimas anteriores para a liquidez. Além disso, há poucas horas, confirmamos uma nova área de suporte diário. Esse suporte diário será ainda mais alto por volta de 58.200. Como podem ver aqui, temos duas áreas de suporte diário muito importantes. Também temos nossa mínima anterior para fins de liquidez. Então, diria que quando o Bitcoin cair, preferencialmente levando a liquidez abaixo das mínimas anteriores aqui, já podemos considerar abrir uma nova posição comprada. Não esperaria necessariamente que o suporte semanal fosse atingido. Num cenário ideal, gostaria de ver o Bitcoin atingir a semana, levar a liquidez abaixo da mínima anterior e então comprar. Mas saiba que a área de suporte semanal aqui pode se alinhar perfeitamente com a base do triângulo simétrico. Por isso, muitas pessoas estão de olho nela. Então, por esse motivo, não será um nível tão ideal. É por isso que eu já consideraria uma posição comprada na área de suporte diário aqui. Claro que, nesse caso, nosso stop loss precisa ser bem amplo, caso realmente vamos para semanal, ou podemos ter stop loss mais apertado, parar se suporte diário aqui for quebrado para baixo, e então reentrar comprado ou comprar aproximadamente no semanal, se Bitcoin ou mercado permitir buscar compra nessa área específica. Mas não me surpreenderia se antecipássemos o fundo do nosso triângulo e já víssemos um rompimento significativo para cima no preço do Bitcoin nos próximos dias e meses. Então, estamos otimistas com Bitcoin, esperando possível rejeição nesta área.
Se virmos um impulso para cima, atingindo a máxima aqui, rejeição ou reação, podemos esperar outro impulso para baixo num possível padrão de falha de swing ou captura de liquidez se cair direto. Já estamos atentos ao diário, mas se virmos um rompimento bem sucedido para cima, sem reação acima da máxima anterior, próximo alvo será 65 mil aqui no preço do Bitcoin. Agora, para negociar conosco, restam só 14 horas para garantir o airdrop de 500 USD na Bybit, com o primeiro link abaixo após registro e depósito inicial. E obrigado por esmagar o botão de curtir.